Mas é claro que com essas dicas que eu tô te dando agora, tu não vai passar perrengue nenhum fazendo o teu TCC. Eu espero, porque elas me ajudaram bastante. Oi pessoal, aqui é a Sara e com esse vídeo eu vou dar início a uma nova série aqui no canal. Vou contar pra vocês como que eu desenvolvi todo o meu trabalho de conclusão de curso. Nesse vídeo de hoje eu vou contar pra vocês mais sobre a parte escrita. Pra quem ainda não sabe, eu sou formada em moda pela Universidade Fevale e lá a gente precisa desenvolver tanto a parte escrita do trabalho de conclusão quanto a parte prática. E para quem já me conhece, sabe muito bem que eu sou mais da parte prática do que da parte escrita. Então eu sempre tive medo do trabalho de conclusão. Na realidade, eu sempre tive medo da parte escrita, porque durante os meus últimos anos de faculdade eu sempre falava: eu prefiro costurar 10 vestidos do que escrever no mínimo 20 páginas. Porque o mínimo eram 20 e o máximo era 40. E eu pensava, eu não vou chegar nem a 30 páginas, né? No decorrer desse vídeo eu vou falar pra vocês quantas páginas eu escrevi. Eu não sei como, mas eu escrevi tudo aquilo de página. E pra mim, o TCC era o famoso bicho de 7 cabeças. Eu sempre tive essa crença que todo mundo tem de que ele é muito difícil de ser feito, né? Porque o pessoal surta fazendo, né? Eu não surtei. E é por isso que eu quero dar algumas dicas pra vocês nesse vídeo. Talvez essas dicas vão te ajudar? Sim. Talvez não. Depende, né? Mas pra mim ajudou muito. Então é por isso que eu quero compartilhar essa minha experiência com vocês, esse jeitinho que eu usei pra desenvolver toda a minha parte escrita. Então, como eu já tinha feito um trabalho de conclusão de curso do meu técnico de calçado, que foi horrível. Até hoje eu me pergunto por que eu escolhi aquele tema. E foi por isso que eu comecei a pensar no tema do meu TCC basicamente um ano antes de começar a cadeira. Só que eu tinha um problema. Não que era um problema. Eu já tinha toda a minha coleção na minha cabeça, do jeito que eu queria ela, como que eu queria desenhar ela. Então eu comecei a procurar um tema que iria se encaixar. Minhas professoras que me perdoem. Mas foi isso que eu fiz. Eu acho que a maioria faz isso. Porque na realidade, quem trabalha com moda, quem trabalha com criação, eu acho que a gente consegue muito mais definir o que a gente vai criar. A gente consegue imaginar isso na nossa cabeça antes de conhecer o tema. E daí a gente faz uma busca ali. Esse tema se encaixa, então é esse tema que eu vou fazer. E foi exatamente assim que eu trabalhei. A minha primeira ideia foi então o empoderamento feminino após a Segunda Guerra Mundial, porque na minha cabeça eu já tinha toda uma coleção que trouxesse elementos que empoderassem as mulheres na hora de vestir a roupa. Para quem ainda não conhece o meu gosto, eu vou explicar rapidinho. Eu amo volume, amo detalhe e amo aquele tipo de roupa que fala por si só. Aquele tipo de roupa que tem um impacto fashion e aquele tipo de roupa que quando tu entra no lugar, todo mundo fica prestando atenção. Eu fico meio envergonhada que as pessoas ficam olhando pra mim, mas eu uso mesmo assim. Porque é o estilo de roupa que eu gosto. Eu gosto de mostrar as diferentes formas que a gente consegue fazer com uma roupa, né? Que a gente consegue trazer elementos muito diferentes para uma peça. Em uma cadeira da faculdade, eu tive que fazer... O nome da cadeira é Projeto 2, se não me engano. Eu tive que fazer uma coleção inspirada no meu Projeto 1, que ele é basicamente... pra te ter uma noção de como vai ser o TCC. E no meu Projeto 1, eu fiz toda a parte escrita sobre os vikings, que até foi a minha orientadora, que era minha professora, a Júlia. Coitada, ela sofreu. Nossa, ela sofreu. Sempre quando eu recebia o trabalho revisado, eu tinha que mudar tudo, porque tava tudo errado. E eu acho que foi por isso que eu também fiquei com um pouco de medo de fazer a parte escrita do meu trabalho de conclusão. Mas enfim.
Aí no projeto 2 eu fiz a coleção e eu lembro que naquela coleção eu coloquei muitos elementos de estilos. E durante quase toda a minha graduação eu fazia coleção que tinha muito elementos de estilos. Se vocês quiserem eu posso gravar um vídeo, porque eu tenho essa dos Vikings, eu tenho uma coleção de lingerie que eu fiz que ficou muito linda e tinha muito elemento de estilo, mas elas ficaram muito legais, ficou muito legal a coleção que eu fiz em parceria com outras colegas, né? Mas ficou muito legal. E eu lembro que quando eu apresentei a coleção sobre o tema dos Vikings, a minha professora disse: nossa, Sara, como tu consegue trabalhar com diversos elementos de estilo sem deixar a roupa pesada? Eu fiquei toda boba, né? Que pra mim aquilo foi um elogio, assim, eu acho que foi o que eu mais gravei. Mas voltando pro trabalho de conclusão de curso, né? Porque a gente não pode desfocar muito e eu gosto de falar. E mesmo já tendo uma pré-definição do meu tema, que seria o empoderamento feminino após a Segunda Guerra Mundial, eu ainda pesquisei outros temas que iriam se encaixar com a minha ideia de coleção. E um dia que eu fui ter uma reunião com a minha professora de bordado, que ela ia desenvolver algumas flores 3D maravilhosas pra mim, eu comentei com ela sobre o meu trabalho de conclusão de curso, que eu ia começar a fazer. E ela me perguntou se eu já tinha ideia de algum tema. Foi aí que eu falei sobre o empoderamento feminino após a Segunda Guerra Mundial. E ela me deu vários insights. Sim, eu já tive uma ideia do que realmente teria que ter no meu trabalho, né? Porque eu nem tinha começado a cadeira de TC1, então eu não sabia o que tinha que ter. E eu também não tinha pesquisado nenhum trabalho de conclusão. Foi aí que ela me passou alguns nomes de trabalhos já existentes dentro da biblioteca da Fevale e que eu fui pesquisar e fui ler para ter mais ou menos uma noção do que eu teria que fazer. E saindo da reunião com ela, eu já estava muito empolgada para começar a ler sobre o assunto, porque aquele assunto me empolgou demais. Era um assunto que eu realmente queria estudar mais a fundo. Foi aí que eu comprei 2 livros. Eu comprei, como eu ia fazer sobre após a Segunda Guerra Mundial, eu comprei esse livro aqui, Quando os livros foram à guerra. Eu comecei a ler ele e eu até fiz algumas anotações. Ele era muito legal. Eu fiz a anotação aqui, ó, eu sublinhei, não sei se aparece. Não sou muito blogueira, então eu não sei se tá dando certo. Brincadeira. E eu também comprei, então, um livro que foi o único que eu achei da década de 50 na livraria que eu comprei, que são 50 ícones que inspiraram a moda da década de 50. Ele é muito bom, ele é muito legal. E isso tudo, lembrando que foi um ano antes de eu começar a fazer a minha cadeira de TC1, tá? Por que que eu comecei, tipo, um ano antes? Porque o meu trabalho de conclusão de curso do técnico de calçados foi um desastre. Eu não sei por que eu escolhi aquele tema. Eu escolhi um tema... Gente, eu nem vou falar o tema que eu escolhi. Mas eu escolhi um tema tão ruim, que na metade do trabalho eu queria mudar. E eu falei com meus professores e eles disseram que não ia dar tempo. Aí eu continuei, só que daí eu levei ele nas coxas, sabe? E passei, claro, mas eu não tenho orgulho daquele meu trabalho de conclusão. Mas já desse trabalho de conclusão, eu tenho muito orgulho. Sério, ele ficou exatamente do jeito que eu queria. Então, eu acho que é por isso que vocês têm que já definir o tema e tem que ser um tema que vocês gostem, sabe? Que vocês tenham prazer de ler sobre o assunto. E é claro que eu comecei um ano antes porque eu tinha esse medo de daqui a pouco eu começar a ler sobre o assunto e não me empolgar tanto, só que ele me empolgou muito e foi muito bom. Depois de fazer a famosa matrícula na cadeira de TC1, eu fui conversar com a minha futura orientadora. E isso foi mais ou menos uns 6 meses antes, né? Porque eu também não ia ir um ano antes conversar com ela, porque senão ela ia achar que eu era doida, né? Posso até ser, mas ela não precisava achar. Enfim, marquei uma hora com ela e comentei sobre aquele meu tema que eu queria fazer após a Segunda Guerra Mundial. Porque eu queria usar a década de 50. E mesmo explicando pra ela só mais ou menos como que eu iria fazer a minha coleção, que ela ia ter volume, que ela ia ter detalhes, enfim, ela me deu a ideia de fazer o meu TCC, então, relacionada à moda da década de 30, 40 e 50. Quando ela me falou isso, eu me perguntei, sério?
Eu queria fazer só da década de 50 após a Segunda Guerra Mundial. Mas enfim, como ela era a autoridade no assunto, eu segui a linha de pensamento dela. Fui então pesquisar mais sobre a década de 30 e 40, porque a década de 50 eu já sabia, eu já tinha estudado um pouco melhor de como que era, eu já tinha me aprofundado nessa década. Mas a de 30 e a de 40 eu lembrava um pouco. Mas enfim, depois de falar com ela e ter definido mais ou menos qual que seria o meu tema do meu TCC, eu corri para a livraria mais próxima. Gente, eu amo comprar livro, sério. Corri pra livraria pra procurar o livro que ela tinha me indicado. Ela me indicou esse aqui, ó, Moda e Guerra. Porque como eu queria fazer sobre a guerra, né? Esse livro aqui é muito bom pra quem quer fazer e conhecer mais da moda durante a guerra, durante a Segunda Guerra. E olha, vou mostrar pra vocês. Ó, aí nesse eu já fui lá com a cara e com a coragem, que era como, tipo, só eu iria ler, e já grifei em vermelho. Não sei se aparece. Botar mais assim. Mas enfim, eu grifei todo o livro. Eu li todo o livro. Todo mesmo. Na realidade, eu comprei ele durante as minhas férias de inverno, que dá mais ou menos umas 2 semanas. Então, eu ia lendo ele e eu ia grifando e eu já ia digitalizando, passando o que eu tinha grifado aqui pro computador. E eu também comprei daí, como eu ia fazer sobre a década de 30 e da década de 40, eu acabei comprando esse livro aqui, ó, que ele é muito maravilhoso. Eu até tinha 2 dele aqui no ateliê. Olha, ele mostra muito do estilo da década. Tipo, diurno, noturno, acessórios, ele é muito bom. Eu tenho, dessa coleção aqui, eu tenho da década de 20, 30 e 40, porque daí eu comprei uma caixa depois, a box deles. Maravilhosa, sério. E é incrível como, vocês sabem, né, que a moda é toda uma releitura de décadas passadas. Então, quando eu fui começar a fazer o meu TCC em si, a ler, quanto mais eu lia, mais eu percebia que aquelas 2 décadas, a década de 30 e a década de 40, tinham todos os elementos de estilos que eu queria usar na minha coleção. Então é por isso que eu quero que vocês escolham um tema que vai ser gratificante para vocês estudar, porque vocês vão passar 1 ano estudando esse tema. E daí agora tu imagina tu passar 1 ano da tua vida estudando uma coisa que tu não gosta. Então, eu acho que essa é quase praticamente a minha maior dica. E como eu já estava lendo sobre o meu assunto durante essas 2 semanas que eu tive de férias de inverno, eu comecei a cadeira de TC1 e eu percebi que eu estava adiantada. Adiantada porque eu sabia muito bem o que eu queria fazer, o que eu ia estudar, mas mesmo estando adiantada, eu não parei de ler sobre o assunto e de fazer todas as dicas que eu vou passar para vocês agora. Porque quanto mais eu lia, mais eu me empolgava. E mais eu percebia que aquelas 3 décadas eram exatamente o que eu queria usar de elementos de estilo na minha coleção final. Então, nossa senhora, eu tava extremamente empolgada. Eram para ser 3 décadas, né? Eu tive que utilizar apenas a década de 30 e a década de 40. Porque a década de 50 eu não consegui trabalhar com ela. Mas eu consegui trazer o New Look, que era muito o que eu queria usar da década de 50, porque ele começou em 1945, logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Então eu consegui trazer esse New Look para dentro da minha coleção, que era o elemento principal que eu queria trazer da década de 50. Mas infelizmente eu não consegui escrever sobre a década de 50, porque, pasmem, o meu TCC deu 80 páginas escritas. E era no máximo 40, vocês lembram? E lá no começo do vídeo eu falei que eu achava que eu não ia escrever nem 30. Se eu escrevesse 30 ia ser muito. E eu escrevi 80, e daí a minha professora pediu para diminuir e eu diminuí para 60. É que como... Nossa, eu nunca imaginei que eu fosse falar isso, né? Nossa, eu tive que diminuir o meu trabalho de conclusão de curso. Mas enfim, como eu tava fazendo uma observação do vestuário dessas 2 décadas, então tinha bastante imagem. Só que
eu queria colocar tudo que eu achava sobre as 2 décadas de elementos de estilo, eu queria colocar dentro, sabe? Mas eu também acabei selecionando algumas coisas e por isso que eu consegui reduzir para 60 páginas. Mas então vamos começar com as dicas. Eu tenho 6 dicas. Talvez tu já tenha visto essas dicas em algum lugar, mas elas me ajudaram bastante. A primeira dica, então, é escolher um tema que vocês gostem, que vocês tenham paixão de estudar. Porque como eu disse antes, quanto mais eu lia sobre o meu tema, mais eu me empolgava. Então eu sempre queria estar lendo. Eu queria passar o dia inteiro fazendo meu TCC. Gente, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer comigo. A escrever o TCC, aí a costurar, a desenhar, a criar, modelar, tudo bem. Isso pra mim já tava quase escrito lá quando eu nasci que eu ia... Brincadeira. Que eu ia passar o dia inteiro querendo fazer meu TCC. Mas da parte escrita eu nunca imaginei. Então, vocês têm que escolher um tema que vocês gostem. Porque lembrem, o meu tema do trabalho de conclusão de curso do design de calçado não era bom. Não era bom. Gente, não era bom. Então, tipo, ele não me empolgava e eu não tinha vontade de fazer. E eu deixava tudo pra última hora. Então, eu acho que as pessoas que fazem o TCC, elas acham que é ruim porque elas não escolheram um tema que move elas, sabe? Que dá muita vontade de ler sobre o assunto. Então, por isso que a minha dica número 1 é escolher um tema que vocês amem. E a minha dica 2 é para aquelas pessoas, assim como eu, que não gostam da parte escrita, que não têm facilidade com a parte escrita. A minha dica é: comecem a ler sobre o assunto no mínimo 1 mês antes de realmente começar o TCC de vocês. Eu acho que isso é uma coisa bem importante, porque assim tu já vai saber se tu realmente vai gostar de estudar esse assunto ou se tu já consegue trocar. Porque imagina, que nem eu, lá no meu antigo TCC. Eu queria trocar o assunto no meio do TCC e não tinha mais tempo, então eu tive que fazer ele do jeito que estava. Agora imagina, vocês passaram 4 anos, no mínimo 4 anos estudando na faculdade. Para quem sabe, eu passei 7. Então imagina eu passar 7 anos na faculdade para escolher um tema que não me agradasse. Então por isso que eu comecei a ler sobre o assunto para realmente ver se ele ia me empolgar. A minha dica de número 3 é: ler bastante sobre o assunto e grifar tudo o que vocês acharem importante. E eu já trago para vocês a dica de número 4. A cada capítulo que vocês lerem sobre o assunto e grifarem, vocês passem as citações para o computador. A minha dica de número 5, então, é separar cada assunto por uma cor. Isso vai facilitar vocês na hora de visualizarem, porque vocês vão saber que a cor vermelha é sobre os elementos de estilo, que a cor azul é sobre a Segunda Guerra Mundial em si. E outra coisa que eu fiz, sempre antes das citações, eu colocava um título. Vamos supor, a moda durante a Segunda Guerra Mundial. Então, todas as citações de todos os livros que eu li, eu colocava tudo juntinho. Lembrando, eu colocava o número da página e o nome do autor também do lado da citação, porque caso eu precisasse rever no livro, eu sabia exatamente onde estava. A minha dica de número 6 é o seguinte: talvez para algumas pessoas vai ser bom, para outras não, mas eu sou aquele tipo de pessoa que produz muito mais quando eu tô empolgada. Então, vamos supor, tinha dias que eu acordava muito empolgada para ler ou para escrever o meu TCC. Então, eu pegava os horários livres que eu tinha e eu sentava e escrevia, ou sentava e lia, porque eu tava empolgada. E eu não sei vocês, mas eu sou assim, quando eu tô empolgada com alguma coisa, a empolgação só passa depois que eu fizer aquilo. Então, vamos supor, eu tava trabalhando, mas eu acordei empolgada para escrever ou para ler. Então, eu voltava do trabalho, de meio-dia, escrevia, lia e depois, no final do dia, à noite, eu continuava empolgada, porque a minha empolgação só passa depois de algumas horas que eu estou fazendo aquela coisa. Ou quando eu termino mesmo. No caso assim, quando eu não acordava inspirada para escrever, eu não escrevia. Porque senão eu ia perder o meu tempo e eu não ia render. Eu sou esse tipo de pessoa, então eu tenho que estar empolgada. E quando eu não estou empolgada para fazer alguma coisa, é bem difícil de fazer. É bem difícil de produzir rápido e produzir melhor. Eu não me sentia mal
quando eu tinha que fazer o TCC, mas eu não estava com vontade, sabe? Eu acho que quando tu te adianta um pouco, tu consegue parar, respirar, sabe? E quando tu acorda e tu não tá empolgada pra fazer, não tá fluindo, tu tem aqueles dias adiantados que tu tem, tu consegue utilizar eles pra relaxar. É por isso que eu acho que a minha dica mais importante que eu tenho pra te dar é tu ler sobre o assunto com no mínimo 1 mês de antecedência. Nossa, 1 mês de antecedência, não consigo. Consigo 2 semanas? Tranquilo. Tu faz isso, porque quanto mais tu te adiantar, mais tu vai ter tempo de relaxar quando tu não estiver empolgada a fazer o TCC. Porque eu sei, às vezes a gente acorda e não tá com vontade de fazer o TCC. Por isso que eu acho que quando algumas pessoas falam que o TCC, ele te suga muito e ele tira a tua vida social, tu não faz mais nada além do TCC, eu acho que isso não é muito verdade. Porque se tu te adianta 1 mês antes, 2 semanas antes, tu vai poder ter aqueles dias que tu vai sair pra se encontrar com os amigos, que tu vai parar pra olhar um filme. Eu acho que são coisas que também te trazem uma leveza nesse período tão agitado. Foi assim que eu fiz e pra mim deu certo. Eu me adiantei e consegui terminar o meu TCC ali. Porque, claro, eu tive dias que eu não tava afim de fazer e eu não fazia. Porque pra mim, eu me conheço, não adianta. Se eu não tô afim de fazer, não adianta produzir, porque ou não vai ficar bom, ou eu vou ficar sempre remando e eu não vou sair do lugar. E aquela coisa diferente do TCC me dava ânimo pro no dia seguinte voltar a fazer o TCC. Então acho que essa é a minha maior dica, começar a ler sobre o assunto um tempo antes. Quanto mais tu lê, mais adiantado tu vai estar e mais tempo de folga tu vai ter durante o teu TCC, porque ele, sim, ele suga bastante a gente, mas eu acho que se a gente se organizar, dá certo. E, gente, eu não sou uma pessoa organizada. Eu aprendi a ser organizada depois que eu comecei a fazer meu TCC. Porque ou eu me organizava, ou não ia dar certo. Porque eu me conheço. Ainda mais na parte escrita, gente. Nossa Senhora, não tinha como. Então, eu me organizei, fiz o calendário. Não segui muito bem meu calendário, mas deu muito certo. Porque se eu não tivesse feito o calendário, talvez eu tinha me ralado. Outra coisa que eu quero falar pra vocês é que o TCC não é aquele famoso bicho de 7 cabeças que a gente conhece. Eu pensei que ele era, mas ele não é, gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, ó, que talvez algumas pessoas vão ficar bem irritadas com o que eu vou falar. Mas, gente, o TCC é o seguinte. Tu vai ler esse livro. E tu vai ler esse livro, tá? Tu vai pegar a citação desse livro. Beltrana falou isso sobre a moda da década de 40. Beltrano, faz de conta que esse aqui é a década de 40, tá? Beltrano discordou e falou isso. Gente, vocês vão copiar a citação, copiar o que a pessoa tá falando no livro e colocar no trabalho de conclusão de vocês. Vocês só vão ter que fazer algumas frases, é claro, pra, tipo, linkar uma citação na outra. Mas, gente, vocês não escrevem nada. Sinto lhe informar, mas vocês não escrevem nada. Pra mim, foi uma felicidade enorme quando eu percebi que era isso que eu tinha que fazer, sabe? Que eu não ia escrever nada, porque eu não sou boa em escrever. Estou melhorando, mas eu não sou aquela pessoa que vai conseguir escrever um livro. Ainda, né? Mas, então, acho que é isso que eu tenho pra falar pra vocês, sabe? Tipo, calma, respira, que tu não vai escrever nada. Tu só vai escrever que o fulano falou e tu vai colar. Por isso que quando a gente já tem a citação pronta no computador, é só tu copiar e colar lá, entendeu? Ah, no meu capítulo 1, vamos supor, no meu capítulo 1, capítulo 2, no caso, porque 1 é a introdução. No capítulo 2, eu falei sobre a década de 30, a sociedade da década de 30. O que aconteceu na sociedade da década de 30? Então, eu peguei todas as citações que eu achava interessante e fui colocando uma embaixo da outra. Aí depois eu ia lendo pra ver se fazia sentido. E quando fez sentido, eu começava a escrever. Beltrano falou isso, Ciclano falou isso, mas isso aconteceu, mas isso aconteceu. E vocês vão fazer citação indireta também, que eu não vou explicar aqui, mas enfim. Tu vai falar com as tuas palavras o que o autor falou. Então, tu vai ter uma base do que escrever. Vamos supor assim.
Esse autor falou que a moda na década de 50 é apenas do estilo New Look, tá? Então eu vou botar lá. Beltrano falou que o elemento de estilo mais forte da década de 50 é a silhueta New Look. Sabe? Eu vou falar com as minhas palavras o que ele falou. Então vocês não precisam se preocupar. Ele não é um bicho de 7 cabeças. Parece, mas ele não é. Outra coisa que eu me lembrei agora que é muito importante falar. Aquela famosa crença limitante de que a banca é um horror. Gente, ela é exatamente uma apresentação normal que tu faz na faculdade. Exatamente igual. Só que tu vai falar um pouco mais sobre o assunto, né? E na realidade, eu escrevi 60 páginas. Eu tive 20 minutos para falar do meu trabalho. Tu não fala quase nada. Tu vai contar as coisas mais importantes que tu acha relevante pra banca avaliadora ver que foi realmente tu que fez o teu trabalho de conclusão. Então, ela é uma apresentação normal. Essas foram as dicas que eu resolvi compartilhar com vocês. E essas foram as coisas que eu usei para fazer o meu trabalho de conclusão. Mas é claro que com essas dicas que eu tô te dando agora, tu não vai passar perrengue nenhum fazendo o teu TCC. Eu espero. Porque elas me ajudaram bastante, tá? Então deixa aqui nos comentários se tu tiver alguma dúvida, não se esqueça de se inscrever no canal. E no próximo vídeo eu vou falar pra vocês quais que foram os métodos que eu utilizei pra fazer a criação da minha coleção, tá? Vai ser muito legal, vai ser muito especial, tá? Essa sequência de vídeos que eu tô fazendo, essa série nova, ela é muito especial pra mim, porque eu realmente achei que eu ia passar muito perrengue. Eu passei um pouco, por causa da pandemia, mas foi muito gratificante fazer. Gente, eu amei demais fazer o meu TCC, então acho que é por isso que eu quero compartilhar com vocês, para que vocês também tenham esse sentimento de amar fazer um trabalho do mesmo jeito que eu amei fazer o meu, certo? Então não se esqueça de dar um joinha aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o meu canal e esse vídeo com todas as pessoas que, assim como nós, amam esse mundo glamouroso da moda, amam costurar e amam modelar, certo? Um grande beijo e até o próximo vídeo!